Olha, gente, o Ministério da Justiça cobrou explicações da Gol, Latam e Azul por supostas irregularidades cometidas em relação ao cancelamento de voos e reembolsos de passagens durante a pandemia. De acordo com a pasta, as reclamações nesse sentido cresceram 410% de 2019 para 2021. Foram de 5 mil para mais de 26 mil. Eu vou conversar agora com a advogada especialista em direito do consumidor, a Ana Cláudia Casemiro. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Doutora, é uma alta muito expressiva, né? Nessas reclamações, 410%. Existe alguma justificativa? Bom, na verdade, não existe justificativa, né? O que a gente pensa ter acontecido é que a alta dessas reclamações se deram a muitas pessoas, né? A maioria das pessoas tiveram que adiar ou cancelar suas viagens. E quando elas buscaram seus direitos, né, os direitos que as novas regras trouxeram durante o período pandêmico, elas viram que as companhias aéreas não estavam obedecendo aí essas novas regras. E isso gerou as reclamações em alta escala. Certo, essa questão do cancelamento de voos, ela é muito complicada, porque a pessoa pode ter ali o prejuízo financeiro, mas em alguns casos é mais do que isso. Tem também prejuízos emocionais. As companhias aéreas, elas são responsabilizadas de alguma forma por isso, doutor? Bom, quando o cancelamento do voo acontece e as medidas oferecidas ao consumidor, elas ainda não conseguem atender, né, aqueles prejuízos causados em primeiro momento, o consumidor ele deve buscar a companhia aérea, primeiramente, para tentar resolver. E quando não consegue, né, ele pode pedir uma medida judicial para esse prejuízo ser um pouco abarcado. Tá, as reclamações contra o setor de aviação civil voltaram a crescer justamente na época em que os consumidores deveriam ser contemplados por regras criadas em razão da pandemia. Essas regras, então, não tiveram o resultado esperado? Bom, a gente já tem a resposta, né? Pelo tanto de reclamações, a gente vê aí que as companhias aéreas, infelizmente, não conseguiram, né, se ater e obedecer a essas regras que beneficiariam os consumidores. A pessoa pode desistir de uma passagem, por exemplo, comprada pela internet, doutora? Se sim, dentro de que prazo? Ela precisa apresentar alguma justificativa? Olha, atualmente é possível desistir da compra da passagem, mas deve-se observar algumas regras. Para compras realizadas com antecedência mínima de 7 dias, contados da data do embarque, o passageiro que desiste da passagem, da compra da passagem, até 24 horas após o recebimento daquele comprovante, ele pode desistir da compra sem nenhuma multa. O que fazer quando a minha passagem é cancelada? A companhia aérea, ela é obrigada a me realocar? Ela tem que me devolver o valor? Como que isso funciona, doutora? Quais regras o consumidor tem ali a seu favor? Bom, quando você tem informação de que seu voo foi cancelado ou foi alterada aí a data, o consumidor ele tem a possibilidade ele tem alguns direitos, né? Por exemplo, quando o seu voo ele é cancelado e a companhia aérea não te dá uma opção de relocação até 4 horas, né, da hora prevista do seu voo, o passageiro ele pode escolher entre o reembolso, a reacomodação ou, nessa companhia aérea tiver a possibilidade de oferecer algum outro tipo de transporte, vai ficar a critério do consumidor realmente fazer essa escolha, a escolha que melhor atendê-lo no momento. Tá explicado. Agora, outra situação que é bem comum e é muito chata é o extravio de bagagem. Quais os direitos do consumidor com relação a isso? Às vezes ele chega numa cidade e a bagagem dele foi para outra. O que acontece? O que a gente pode fazer? Qual segurança a gente pode ter, doutora? Bom, no caso do extravio da bagagem, o passageiro, assim que perceber que a bagagem foi extraviada, ele deve informar a companhia aérea. A gente tem que se ater a algumas regras, né? Sobre voos domésticos aqui dentro do país, a companhia aérea ela tem até 7 dias para fazer a restituição dessa bagagem no local em que o consumidor indicar. E até 21 dias em casos de voo internacional.
Tá, mas aí a bagagem dele não foi localizada no prazo. E mesmo que nesses, por exemplo, no voo doméstico, nesse período de 7 dias, o consumidor tem direito, a gente fala, a uma indenização material, que são aqueles gastos que ele vai ter por conta de não ter consigo a sua bagagem, né? Tá certo. O overbooking, a prática, pode ocorrer quando a companhia aérea vende passagens acima da capacidade do voo. Isso é permitido aqui no Brasil, doutora? E se o consumidor ficar no prejuízo? Não é uma prática permitida, Wilton. Mas há previsão legal de que sempre que o número de passageiros do voo exceder a disponibilidade de assento, a companhia aérea pode oferecer reacomodação para alguns passageiros mediante alguns benefícios, vantagens, que a própria companhia pode negociar com o passageiro que decidir fazer essa negociação. Tá, mas aí quando nenhum dos passageiros decide por conta própria, né? O que a gente vê é que os últimos a chegarem, eles vão ficar sem o assento e tem que ser reacomodados, né, realocados, e quando não será possível, né, a companhia aérea tem que oferecer aquelas mesmas medidas das quais, quando há o cancelamento do voo, reacomodação, tem que oferecer indenização material, a depender do tempo de espera. Quais medidas tomar quando a companhia aérea não resolve o meu problema? Isso acontece bastante, né, doutora? Quem cuida do consumidor nesse caso? A que órgão, a que instituição a gente tem que recorrer? Bom, quando a gente tenta resolver com a companhia aérea não acontece. É interessante que o consumidor tenha todos os protocolos dos atendimentos, e ele pode também optar por fazer uma reclamação junto à plataforma consumidor.gov, e se não for atendido, ele deve procurar um advogado e fazer uma reclamação através de ação judicial. Tá ótimo, doutora Ana Cláudia Casemiro, especialista em direito do consumidor. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos importantes a respeito de um tema que, às vezes, gera muita dor de cabeça no consumidor, né? Obrigado, viu? Sim. Até uma próxima oportunidade. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.